Eu chamo a julgamento de relatoria do ministro Herman Benjamin, os recursos especiais, o 1.951.931 do DF, o 1.895.936 de Tocantins e 1.895.941 de Tocantins. Estão inscritos para sustentação oral? Há vários advogados inscritos para sustentação oral. O doutor Cristiano Kincheski, pelo recorrente, que é o Banco do Brasil. É o senhor? Sim. Sim. E temos também inscrição do recorrido, pela parte recorrida, Helena Alves Pereira, o doutor Ulisses Borges de Rezende. Está presente? Sim. É aquele lá. Estão inscritos também o doutor Leonardo José Ribeiro Coutinho, Berardo da Cunha, pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, ele é amicus curiae, há vários. O doutor Francisco Paulo Soares Leite, pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, o doutor Renato Bastos Abreu, pelo Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro. É só um que está para o vídeo? Estão todos? Eu indago dos advogados que estão inscritos para a sustentação oral. São quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 advogados. Não é isso? O doutor Luiz cancelou. O doutor Luiz cancelou? Tá. Ele não vai sustentar. Então, indago dos 4 advogados que estão inscritos para a sustentação oral, se dispensam a leitura do relatório. Sim, excelência. Sim, os demais dispensam? Sim, excelência. Vamos ouvir, então, pelo Banco do Brasil, que é o recorrente, o doutor Cristiano Kincheski, que tem a palavra para sustentação oral pelo prazo de até 15 minutos. Excelentíssima senhora ministra Suzete Magalhães, presidente dessa egrégia sessão do STJ, excelentíssimo senhor relator, ministro Herman Benjamin, excelentíssimos senhores ministros que compõem a primeira sessão, colegas advogados, senhoras e senhores servidores. O presente julgamento definirá se há legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações judiciais que discutem os valores recebidos pelos beneficiários do PASEP, como também o marco inicial de contagem e prazo prescricional para a propositura dessas ações. Pois bem, a insurgência dos autores das ações propostas contra o Banco do Brasil, que tem por objeto o recebimento do PASEP, decorre do montante recebido por ocasião do saque, em média de R$ 2.090. A maioria dessas ações decorrem de litigância predatória, sob o argumento que os valores seriam baixos por conta de má gestão da conta individual do PASEP, seja em razão de saques indevidos, seja em razão da aplicação de índices remuneratórios que não refletiriam o tempo de aplicação. Os acórdãos recorridos do Tribunal de Justiça do Tocantins, por exemplo, fazem menção ao fato de os recorridos terem sacado valores inferiores a R$ 2.000, mas que alegam fazer jus a créditos na faixa de R$ 120 mil, caso fossem considerados índices de correção, exemplo de INPC, IPCA, Selic e juros do Código Civil. Porém, o fato de o saldo disponível na conta PASEP não corresponder à expectativa dos participantes decorre, na realidade, dos seguintes fatores. O primeiro, o fundo, desde 1989, não conta mais com ingresso de contribuições. Segundo, ocorrência de créditos anuais dos rendimentos e saques integrais por ocasião do casamento. E terceiro, a incidência de juros remuneratórios para a remuneração da conta de 3% ao ano. Também, excelências, é importante enfatizar que é o Conselho Diretor do Fundo, que é vinculado ao Ministério da Economia, que define a remuneração dos saldos das contas do PASEP, sendo indevida a atualização por outros índices, conforme demandam os autores das múltiplas ações judiciais.
Assim, em relação à ilegitimidade passiva, o Banco do Brasil simplesmente aplica os índices previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Não lhe compete elaborar cálculos para a definição desses índices e, portanto, não há que se falar em incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP por parte do banco. Também não há que se falar em má gestão do Banco do Brasil, desfalques e saques não autorizados nas contas do PASEP, pois os créditos nas contas individuais e o processamento das solicitações de saques e pagamentos são feitos por autorização do Conselho Diretor do Fundo. A forma de pagamento dos rendimentos do PASEP é definida e publicada anualmente por meio de resolução do Conselho Diretor, que autorizou o pagamento dos rendimentos diretamente na folha dos beneficiários por meio de convênio. Não ocorrem, como geralmente é alegado na maioria das ações movidas contra o Banco do Brasil, saques indevidos na conta ou falha nos serviços prestados pela instituição financeira. O que ocorre é que os créditos da parte referente aos rendimentos anuais, que são pagos via folha de pagamento ou mediante crédito em conta corrente, reduz o saldo antes do saque final das contas individuais do fundo. Conforme se extrai da legislação de regência do PASEP, o Banco do Brasil não tem ingerência sobre as diretrizes do cálculo de atualização monetária do saldo do fundo. É um mero executor limitado à operacionalização das cotas individuais, sendo que os atos de gestão são exclusivos do Conselho Diretor do PASEP. A propósito, esse COLEN do STJ, outrora reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com base na aplicação por analogia da súmula 77. A título de exemplo, eu cito da segunda turma o agravo interno no recurso especial 1.903.352, que é também que foi da relatoria do ministro Herman Benjamin. Abre aspas. A súmula 77 do STJ consagrou o entendimento de que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o Fundo PIS/PASEP. Esse raciocínio, por analogia, é extensivo ao Banco do Brasil, pois, se a Caixa tinha a administração do PIS e o recorrente Banco do Brasil a administração do PASEP, com a unificação do fundo, perderam tais estabelecimentos financeiros a administração deles, que como acabou reconhecido, não obstante relativamente apenas à Caixa, pela referida súmula 77, fecha aspas. Aqui é importante também, um fato interessante, é que, a partir de 2020, a gestão dessas contas retornou para a Caixa Econômica Federal, que disponibilizou junto com, no aplicativo do FGTS, que fosse feito os saques desses valores mediante o aplicativo até, salvo engano, 5 de agosto desse ano, sendo que os beneficiários que não fizeram agora devem solicitar diretamente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 anos. Excelências, e quanto à prescrição, destaco que restou definido no julgamento do RESP repetitivo 1.205.277 que o prazo prescricional em ações promovidas por titulares de contas vinculadas ao PASEP é de 5 anos, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910. E há um outro precedente relativo à prescrição, que é o agravo regimental no agravo 848.861 da segunda turma, do ministro Herman Benjamin, que o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir do qual deixou de ser feito o último crédito pleiteado. No caso do PASEP, o banco atua, como considerado aqui, em nome do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União,
sendo o caso, entende o Banco do Brasil, de aplicação por analogia do prazo prescricional de 5 anos a contar do último crédito realizado na conta individual do beneficiário, a teor dos precedentes citados. Por último, eu gostaria de fazer um registro, porque foi um tema abordado tanto nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Tocantins, como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento do IRDR, que diz respeito à incidência do CDC nas ações que discutem o PASEP. Pois bem, considerando que o PASEP é um benefício social e não um serviço oferecido pelo banco aos clientes, não se vislumbra a aplicação do CDC, pois inexiste qualquer relação contratual entre os autores das demandas e o Banco do Brasil, que somente operacionaliza as contas individuais do PASEP sob ordem do Conselho Diretor do Fundo. O Banco do Brasil presta serviços ao gestor do PASEP, mediante remuneração do referido fundo e não dos titulares das contas individuais. Inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor e, bem assim, os institutos da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva, conforme foi, inclusive, reconhecido no acórdão que julgou o IRDR do Distrito Federal, que é objeto do recurso especial 1.951.931, ora sob julgamento. Excelências, face ao exposto, espero o Banco do Brasil ter contribuído para o debate dessa egrégia corte e requero o provimento do recurso. Eu esclareço aos demais advogados, eu peço que eles se aproximem da tribuna, que esse voto foi disponibilizado pelo eminente relator, foi disponibilizado com antecedência, não houve destaques quanto ao voto, e, por isso, eu vou conceder a palavra ao eminente relator e os demais advogados que estão inscritos para a sustentação oral, depois do voto do relator, eles poderão se manifestar se insistem ou não na sustentação oral. Se insistirem, a palavra ser-lhes-á conferida. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, eminentes pares, nossos servidores, saúdo as senhoras advogadas, os senhores advogados e todas aquelas e aqueles que nos assistem. O meu voto está inteiramente lastreado na jurisprudência das nossas duas turmas e também da sessão. Eu vou ler as teses, se me permite, presidente, porque a fundamentação é conhecida. Não inovo em nada. E o voto, aliás, os votos foram disponibilizados com antecedência. Então, na verdade... É no item 15 da ementa. Fixam-se as seguintes teses. Primeiro, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. 2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em virtude dos desfalques em conta individual, vinculada ao PASEP, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. E 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Eu, em homenagem à sustentação oral feita há pouco, quero realçar que eu não analiso a questão da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor à modalidade de
negócio jurídico, vamos chamar assim, que está diante de nós. Isso fica para uma outra oportunidade. Eu centrei naquelas questões que já despertaram a atenção da nossa primeira sessão e das duas turmas, e sobre as quais a jurisprudência não é pouca, que eu cito no meu voto. Também não analiso, e certamente essa questão vai vir mais adiante, eventual ação de regresso, que em tese se imagina possível aqui. Mas como essa matéria não está pré-questionada, eu não posso analisar. Porque, evidentemente, se o Banco do Brasil não deu causa direta e aí seria ou responsabilidade contratual ou extracontratual, porque eu não sei quais são os atos que norteiam esse tipo de operação. Evidentemente, o Banco do Brasil pode buscar se ressarcir de quem achar correto. Repito, essa matéria não está aqui analisada. Solução do caso concreto. No caso dos autos, em relação às teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Desse modo, o recurso especial não deve ser provido, recurso especial não provido. Eu preciso ler os outros, presidente? Um a um. Basta Vossa Excelência proclamar o resultado do caso concreto, né? Nos demais. A tese é a mesma. Eu estou no seguinte, que é o item 10/7, recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido. E o último, que é o 11/8, recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido. Diante do voto do relator, que assim conclui, eu indago dos doutores Leonardo José Ribeiro Coutinho Berardo da Cunha, que está presente virtualmente, do doutor Paulo Francisco Soares Freire e do doutor Renato Bastos Abreu. Eles pretenderiam, né, sustentar pelos amici curiae. Eu indago se insistem na sustentação oral. Excelência, só uma questão. O doutor Paulo não pôde comparecer e nós somos do mesmo escritório. Eu me chamo Renato e também falo pela federação. Então, dispensamos a sustentação oral. Sim. Vossa Excelência tem procuração nos autos? Sim, temos sim. Pois não. Eu indago dos demais, doutor Leonardo José Ribeiro Coutinho, que está virtualmente. Também doutor Renato Bastos Abreu, você também dispensa? Sim? Dispensa, né? Também doutor Renato Bastos Abreu também? Sou eu. Sim. Diante disso, eu indago dos senhores ministros, da senhora ministra, se pretendem fazer alguma consideração a respeito do voto, que foi, como disse, disponibilizado com antecedência, e não houve qualquer destaque. Presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, meus cumprimentos a todos, os senhores advogados. Eu consultaria aqui ao ministro Herman, relator, né, que sempre nos traz votos objeto de muita reflexão. Ministro Herman, no terceiro item, né, das teses fixadas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques, né? Claro que aqui pode estar implícita a ideia de que esse termo inicial indicado pela parte autora estará respaldado em algum elemento probatório. Estará respaldado Sim. em algum elemento probatório mínimo. Mas, para que não ficasse dúvida acerca desse ponto, eu consulto a Vossa Excelência, minha sugestão seria a seguinte, né? O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, vírgula, comprovadamente, vírgula, toma ciência dos desfalques. Tá bem. Presidente, eu não me oponho, se os colegas também não se opuserem, esta sugestão bem-vinda do eminente ministro Sérgio Coquina fica incorporada.
eu indago se estão todos de acordo com o acréscimo na tese. Estão de acordo? Em função disso, eu proclamo o resultado. A sessão, à unanimidade, fixou as seguintes teses, que são válidas para os 3 processos chamados a julgamento. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. A segunda tese, a pretensão ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Terceira tese, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, o acréscimo sugerido pelo ministro Sérgio Coquina, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Quanto ao caso concreto, no recurso especial 1.951.931 do DF, a sessão unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. E para os recursos especiais 1.895.936 de Tocantins e 1.895.941 de Tocantins, no caso concreto, o resultado é o seguinte: a sessão à unanimidade conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.